Meu nome é Bernadette, tenho 33 anos, sou casada com o Paulo e mãe do Levi. Eu sou formada em Educação Física, né? Atualmente eu atuo na área de natação e treinamento funcional, né? Pode ser tanto para adultos como para crianças. E meu intuito é sempre levar qualidade de vida, né, para as pessoas que eu tenho o prazer de conviver e acompanhar. Então, assim, esse 1 ano e meio, a minha história teve uma tomada de direção diferente da qual eu imaginei, da qual eu sonhei. Em 2023, eu, com 4 anos de casada, né, fiquei grávida do Levi e começamos, né, a planejar quarto, planejar enxoval, né, como seria a chegada dele e fomos, né, caminhando, se preparando, fazendo curso de cuidados do bebê, fazendo curso de parto, né, porque eu queria muito tentar o parto normal e fomos trilhando essa caminhada. E quando chegou o dia 8 de maio de 2024, começaram as contrações, fui para o hospital, né, com a enfermeira que me acompanhava, lá tinha uma equipe me esperando e chegou o tão sonhado e desafiador trabalho de parto, né? Foram horas com 10 centímetros de dilatação, mas enfim, Levi nasceu. Levi nasceu, foi aquela alegria muito grande, né? Um milagre mesmo da vida que você vê se concretizando ali na sua frente, nas suas mãos. E aquele sentimento de conseguir vencer essa montanha. E tudo bem, né? Ficamos na maternidade e eu percebi meu marido cansado, né? Falei, deve ter sido as emoções do trabalho de parto e do Levi não nascer logo, como a gente achou que ia ser. E eu bem cansada também. E beleza, né? Passou ali 2 dias, né? Que a gente recebeu alta, fomos para casa e o Paulo começou com uma dor de cabeça. E eu sempre pensava, deve ser as emoções dos últimos tempos. Chegava de madrugada, nele me ajudar, ele começava a dormir, né? Com o Levi no colo. Meu Deus, parece que ele está mais cansado do que eu. Não é possível. E foi indo, né? Passou 1 dia, 2, 3, 4 e nós naquela rotina de bebê novo, como é que faz? E agora? Espera quanto tempo para rotar? Será que já dá para pôr no berço? E a fralda? E o peito? Dá um, dá outro, dá quanto tempo, né? Mulher sabe bem quão desafiador é, né? E aquele medo de errar, né? De tentar fazer o seu melhor e como diz um ditado, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Então, às vezes, se a criança chorava antes do tempo que eu achei que estava programado para a segunda mamada, ai meu Deus, acho que não dei mamar o suficiente. Enfim, né? Os dois muito preocupados em tentar fazer o melhor e as dores de cabeça do Paulo não passavam. E, bom, falei, deve ser alguma outra coisa. Eu falei, será que é algum remédio que ele estava tomando para o estômago? E a gente foi ler a bula, os efeitos colaterais. E estavam lá, né? Dor de cabeça intensa, dificuldade de coagulação. Eu falei, pronto, deve ser o remédio do estômago. E falei, Paulo, para de tomar o remédio, que pode ser o remédio. E quando deu ali uns 7 dias, o Paulo apareceu com um roxo, né? Uns hematomas no tornozelo. Já liguei, falei, sinal de alerta. Falei, ué, que estranho. Ele falou, acho que eu bati. Eu falei, não, mas bater, você tinha que ter lembrado dessa situação. No outro dia, também, um hematoma no outro pé. Eu falei, não, tem alguma coisa interna que não tá legal. Né? Começou a vir um sentimento de ter alguma coisa errada. Mas você fala, não, mas não é possível, né? Assim como aí, né? A vida tá tão diferente, né? Não consigo lidar com outra coisa. E quando
Deu 10 dias, a dor de cabeça não passava. Deu 11 dias, né? Começou a surgir mais um hematoma no braço. E daí ele falou assim, minha gengiva tá sangrando. Não tá parando. Eu falei, ué, mas que estranho. Quando foi com 15 dias, né? A mãe dele foi fazer uma visita pra gente, com a irmã. E viram ele com aquele braço roxo. Perguntaram, o Paulo caiu? Eu falei, antes tivesse sido que eu saberia o que é. Mas não é. E ele foi trabalhar, a gente insistiu pra ele ir no médico. Ele falou, não vou no médico. Foi trabalhar, voltou já muito cansado. Pra subir as escadas, ele já subiu cansado. E a mãe dele falou, vai no médico que eu fico aqui com a Bernadette, com o Levi, até você voltar. Eles não vão ficar sozinhos. Ele, então tá bom, já que vocês vão ficar, então eu posso ir no médico. E ele foi, eu tava trocando o Levi na cama, né, e eu lembro que ele me deu tchau. E naquele momento, né, já veio uma voz, né, e falou, não vai ser como sempre foi. Algo me dizia que não ia ser uma consulta. Uma voz falou, né, que é o próprio Deus, ele não vai voltar como você tá achando que vai ser como sempre foi. E realmente, não estava errada, né? Ele foi pra consulta e eu comecei a perguntar, é efeito colateral do remédio? Não. Eu falei, meu Deus, não é o efeito do remédio. Então, e onde você tá? Me internaram. Eu falei, não é possível, né? A gente não quer acreditar. E vou ter que ficar aqui internado, minhas plaquetas estão muito baixas. E daí foi uma noite que eu falei, meu Deus, o que será que está acontecendo? O que será que está por vir, né? E fui dormir, falei, Deus, né? Vou continuar aqui cuidando do Levi e amanhã vamos ver o que tem pra nós. Daí fui no outro dia buscar o carro e eu lembro de eu procurar, assim, nos quartos do hospital, o nome dele, né? E eu falava assim, ué, mas não tem nenhum quarto com paciente de Paulo. E daí, quando eu olhei na minha identificação, eu olhei e estava escrito UTI. Da hora que eu olhei UTI, falei, meu Deus, UTI, não acredito. Daí tinha fila, né, pra entrar na UTI. E daí foi lá. Eu entrei, cheguei na UTI, ele já tava com o olho inchado já com os hematomas no olho. Então foi muito difícil, né? E o médico logo veio e plantonista, né, da UTI, e falou, olha, pelos exames, quase certeza de que é uma leucemia. Sinto muito, né, e ali começou, né, a confirmação da nossa luta. E assim, você não quer acreditar, né, você pensa, como assim? Como assim? Estou com um bebê recém-nascido em casa, foi a primeira vez que eu saí de casa sem ele, né? Então, assim, dei uma má e falei, não, daqui 3 horas eu vou retornar. Daí começa a passar um filme na cabeça, e agora? Como é que vai ser? Os próximos passos, né? E daí dei tchau, né, pra ele. Nós fizemos uma oração ali, entregando, né, tudo que nós tínhamos que passar, né, nas mãos de Deus. E ele só foi piorando, né? Na verdade, quando ele chegou lá, os exames dele estavam tão péssimos que ele não tinha grandes chances já. Então, desde o começo, as chances dele eram mínimas. E só foi piorando. Então, 5 dias depois, começaram a ter mais e mais sangramentos pelo corpo. Então, ele não conseguia mais respirar. Ele teve que ser entubado, né? 5 dias depois. E aí foi outro baque, né? Porque eu vi ele 2 dias antes dele ser entubado de novo, né? A gente conversou e, né, não vai dar tudo certo, é um obstáculo, é uma prova, mas vai dar tudo certo. Mas você ter a pessoa ali acordada, né? A gente como marido e mulher, conversando, dando força é uma coisa. E depois que ele foi entubado e sedação, e agora? Como é que eu falo? E a casa, e o bebê, eu não posso contar com ele para perguntar a opinião. E começou o tratamento de quimioterapia, então ele ficou em isolamento, não podia
não podia receber mais visitas, né, dentro da sala ali de UTI, e foi só pioras. Daí, quando eles conseguiram levar ele para fazer alguns exames detalhados, eles viram que ele tinha tido um sangramento muito grande na cabeça, né, por conta dessas plaquetas que estavam muito baixas, e depois começou bactérias, né, hospitalares, e o coma foi seguindo. Depois de todas as pioras, ele acordou do coma, né, demorou ainda mais uns 20 dias para acordar. Depois ele foi pro quarto, né, e voltou para casa depois de 84 dias. 84 dias de hospital, né? 60 foram de UTI e os outros foram no quarto. Ele voltou para casa, ele estava com uma traqueostomia, né? Ainda estava começando a se alimentar. Ele voltou sem andar. Ele não tinha controle de tronco, não conseguia fazer praticamente nada. Assim, ele conseguia mexer a mão ali, o braço, o pescoço. Estava nesse processo de reabilitação. E voltou para casa, daí começaram as fisioterapias, e daí eu tinha que, né, cuidar depois de 84 dias internado, cuidar dele e do Levi, né, em casa. Então, dava banho em um, depois dava banho no outro, né. Eu sempre me achei uma mulher fraca, né, medrosa. A vida inteira cresci com essa percepção, que eu era uma mulher fraca, que eu era medrosa, que eu era, né, chorona. E toda essa situação me fez ver quem eu realmente era, né? Me trouxe para fora, né, quem realmente eu era, né? E eu tive que ter forças, né? Mais do que um dia imaginei, né? Então, assim, é como se os meus maiores medos tivessem vindo à tona, e eu tive que encará-los, né? E ver que eu era capaz, né? Então, eu vejo como se quem eu era estava totalmente distorcida, né? E eu consigo ver que foi uma oportunidade, apesar do sofrimento, que Deus me deu, de Ele me mostrar quem realmente eu era nele, né? Então, hoje, o que eu tenho, né, para dizer, assim, que se eu pudesse gritar aos quatro ventos, né, é que com Deus nós podemos vencer todos os obstáculos, né? Então, assim, claro que eu tive a minha parte, mas eu vejo que aquele Deus que eu conhecia da Bíblia, ele é real, né? Eu pude experimentar e ver, não só de ouvir falar, mas viver, né? Realmente aquilo que eu lia, que tudo aquilo não ficou só no livro, mas ele é real. Então, pensando, né, nesse 1 ano e meio de desafios, né, porque assim, teve o desafio da cura, da superação, mas ainda estamos num desafio de cuidar do marido fisicamente, emocionalmente, cuidar de uma criança em desenvolvimento, né, ainda estamos. Mas hoje eu vejo que não existe limites, assim, se você consegue acreditar em quem você é, né? Não existe. Hoje eu olho e vejo que é como se nada mais me abalasse. Hoje eu olho para os problemas de outra maneira. Eu olho assim, eu falo, nossa, mas isso não é nada, né? As pessoas muitas vezes reclamam por coisas tão poucas, né? O pneu furou, meu Deus, meu carro bateram no meu carro. Hoje eu falo assim, nossa, hoje o meu contentamento, eu creio que é outro, né?
Hoje eu sei o que é ter um problema de verdade e você não poder resolver. Depender, né? Como eu dependi do milagre, foi um milagre. E hoje eu vejo que os problemas que eu tinha não eram nada. E eu sei agora a força que eu tenho, né? Que eu posso sim resolver problemas, passar por situações difíceis, que eu posso sim dar conta, né, de cuidar de um filho, cuidar de uma casa, cuidar de um marido, e que hoje eu sou uma nova mulher, né? Eu sou uma nova mulher. Eu vejo que, né, o Elas pode me ajudar a chegar com essa voz, né, para outras mulheres e falar que problemas acontecem, né, pequenos ou grandes, mas que a gente sempre pode olhar o copo mais cheio do que vazio, né? Que se a gente tiver pessoas que podem nos ajudar, né, em volta, a gente pode... Tem que ter uma rede de apoio, né, ou bem outras mulheres, e umas aprender com as histórias das outras. Eu creio que a questão do testemunhar, do você compartilhar a sua história, isso também pode ajudar outras mulheres. Eu creio que o Elas pode ajudar nesse sentido, né? Compartilhando a minha história para que outras pessoas possam ver que é possível sim, né? Que é possível.